Venda ao som dos canhões e compre ao som dos violinos. Não sei se você já ouviu alguma vez essa frase, mas é uma frase atribuída ao Nathan Rothschild. O Nathan Rothschild, bom, pelo menos é o que falam que ele é atribuída a frase a ele, mas não é isso que a gente vai conversar hoje. O que a gente vai conversar hoje é o que está acontecendo no Bitcoin e nos mercados, né, galera? Bem, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a gente está diante de uma situação muito boa, tanto no mercado quanto para os investimentos, já que a gente tem eh, algumas quedas bastante expressivas, empresas aí muito boas caindo 30, 40% e o melhor ativo do mundo caindo aí em torno de acumulado, né, de mais ou menos 30%, né? Nesse momento o Bitcoin está a 80.100 dólares e é o ativo que eu acredito ser a melhor compra para esse momento. Uma coisa que eu tenho que aclarar para vocês é que esse vídeo, essa live aqui que eu estou fazendo, que depois vai ser um vídeo, é uma live para pessoas esclarecidas, pessoas que já investem nesse, nesse ativo, né, no Bitcoin, pessoas que já estão no mercado cripto e que já possuem algum tipo de conhecimento a respeito, certo? Para quem ainda não conhece, bom, fica aí no vídeo que você vai aprender um pouquinho, beleza? Então, vamos ver o que a gente tem por aqui. Deixa eu confirmar se está tudo certo aqui. Tá. O preço, pessoal, basicamente ele está numa zona que é uma região de extrema importância, né? Como vocês podem ver aqui por essas nuvens, o preço ele se segurou, ele se sustentou nessa região, bastante interesse comprador nessa região, e agora a gente está vendo uma resposta, agora a gente está vendo uma resposta bastante interessante, né? Do preço, chegou a perder o fundo aqui nessa região, em torno de em torno de 1,5%. Deixa eu confirmar aqui. É em torno de 2,5%, 2,85%, né? E agora a gente está subindo praticamente aí 6%. Já chegamos a subir 8%, né? Naquele paviozão que o preço deixou. Mas é uma região bastante interessante, né? Deixou bastante gente presa aqui nesse pavio, achando que o preço iria cair mais, e o que pode ser uma possibilidade, tá? Não quer dizer porque o preço voltou aqui para cima, o que é bastante importante, bastante interessante para o preço, que volte com bastante força aqui para cima, mas não quer dizer que chegando nesta região aqui, ele possa simplesmente rejeitar e voltar a cair e tentar testar essa parte daqui de baixo, certo? Que no caso seria o topo anterior, né? O topo da perna anterior. Se bem que se a gente for verificar se o preço realmente testou, bom, faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho, mas de qualquer forma, o preço tá nessa região é, transacionando, né? O que é bastante interessante. Bom, de qualquer forma, eu quero trazer para vocês um conceito muito esclarecedor nessas horas, quando a gente não sabe o que fazer e o preço trabalha num range bem extenso, né? A gente precisa localizar o preço, onde que a gente está trabalhando, né? Então é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Vamos voltar aqui no TradingView. Ó, vou aqui no 30 minutos, perdão, 4 horas. Então, pessoal, basicamente a gente tem o Bitcoin desde, basicamente, desde fevereiro
até abril, até o início de abril, né? Nessa região. Então a gente aí já tem pouco mais de um mês e meio nessa região, né? E o conceito basicamente é 41 dias, diz aqui. Então é isso. 42 dias. Legal. A gente tem 42 dias neste range que começou a se formar aqui por volta do 28 de fevereiro, fechamento do mês de fevereiro, e em março a gente voltou para essa região dos 94 e desde esse momento a gente não conseguiu renovar essa máxima aqui, certo? Por pouco chegamos a renovar essa, mas o preço acabou rejeitando nessa região e, bom, temos o resultado até agora de 15% mais ou menos, né? Isso, 15%. Se vermos que o preço recuperou, a gente ainda está 10%, né? Dessa máxima formada aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao conceito de ranges, né? A gente tem uma zona, que é a zona chamada de VA, que é a zona mais... a área de valor máxima de um range. A gente tem o POC, Point of Control, ou ponto de controle. A gente tem o VAL, né? O VAL, que seria a área mínima de valor do preço ou do range de preço que a gente está determinando, correto? Então, no conceito de ranges, a gente tem o que seria... A gente tem o que seria o prêmio, né? A gente vai falar... Isso aqui é um conceito, pessoal, só para contextualizar, isso aqui é um conceito de mercado tradicional, tá? Mercado de ações, que geralmente, quando o preço lateraliza, né, ele forma um range de preço, certo? Esse range de preço, ele basicamente a gente tem uma região de venda e uma região de compra, ou seja, imagine que você está numa fila para comprar, sei lá, para você comprar, poxa vida, para você comprar café, né? Nessa fila de café, você tem pessoas querendo comprar um preço e tem pessoas querendo comprar a outro preço. Umas querem comprar barato. Todo mundo quer comprar barato, né? Mas como é que você determina o que é barato e o que é caro? Através de uma análise histórica do preço, correto? Então, se a gente está nessa fila querendo comprar o preço barato, a gente tem que saber onde que é barato. Para não comprar, afinal de contas, num preço que seja caro demais. A gente não se vê obrigado a comprar caro demais. Então, essa zona é conhecida como a zona de premium. Premium. E a zona... e a zona onde a gente quer comprar é a zona de desconto, onde a gente basicamente quer comprar, né? É a zona de desconto. Então, pessoal, o que seria a zona de prêmio? O que seria a zona de desconto? Como o próprio nome já diz, a zona de premium é a zona onde a gente pode realizar nossas vendas, porque a gente ganhará, afinal de contas, vai ganhar um prêmio de ter comprado na zona de desconto. A zona de desconto é basicamente a região abaixo do VAL, abaixo da zona da área mínima desse range e que a gente tem interesse em poder comprar barato, certo? A gente tem uma mínima aqui, que seria a mínima formada no dia 11 de março, às 21 horas. Essa mínima aqui, ela era a nossa base de preço, né? Basicamente nosso suporte, o nosso último suporte. Só que o preço, pessoal,
ele vai em busca, como vocês podem ver, ele vai em busca sempre de liquidez. Então, quem comprou aqui, colocou stop aqui embaixo. Então, o preço foi, pagou essas pessoas que queriam, que compraram aqui, certo? Só que depois o preço retornou mais ou menos a 0,618 dessa pernada, voltou a fazer um pullback, mas não conseguiu renovar a máxima. Então, o preço procurou essa liquidez de quem estava comprado aqui e acabou estopando, o que acabou, o preço acabou reagindo, né, e voltando, tentando voltar para a área máxima de valor, né? Nisso o preço ficou transacionando até que o preço basicamente despencou procurando esta zona, esta região de liquidez. Quem comprou aqui, achando que o preço ia de novo para 100, 102, 104, né? Basicamente teve que vender aqui, se desfazer da sua posição que foi comprada aqui, se desfazer da posição aqui. Logo depois, o preço tentou fazer um pivô, rejeitou a área máxima de valor e caiu com tudo, pegando a liquidez de quem comprou aqui, beleza? Então, isso aqui, pessoal, é muito apetitoso, tá? É muito... é, Galera, é praticamente a região onde a gente quer comprar, onde a gente quer se expor, certo? Porque o preço, basicamente, ele pode fazer algo parecido com o que aconteceu aqui. Só que chega uma hora, tá? Chega uma hora em que essa zona aqui, ela é rompida, certo? Quando o preço pega força, começar a transacionar e formar valor aqui em cima, né? De repente o preço vai embora. Então, a pergunta é, a gente está prestes a ver isso acontecer? Provavelmente pode acontecer. Só que primeiro o preço precisa ser, ele precisa voltar e ser aceito nessa região e transacionar e formar valor. A fim de quê? A fim de o preço formar valor, formar um pivô de alta, rompendo uma estrutura de baixa, logo depois formando um suporte de curto prazo, e aí sim o preço pivota e começa a fazer o que a gente chama de impulso, né? 1, 2, 3, 4, 5 ondas de Elliott, beleza? Então, basicamente, isso seria o que acontece num preço, num gráfico que forma um range, né? A gente tem uma, recapitulando, né? A gente tem uma região de premium, a gente tem uma região de premium e a gente tem uma região de desconto. Onde a gente quer comprar? A gente quer comprar na região de desconto e a gente quer vender na região de premium, beleza? Então é basicamente isso o que eu vim trazer para vocês. Hoje as manchetes, tudo tá girando em torno das tarifas, do Trump e tudo mais, né? Só que assim, galera, quando a gente entende o price action, a ação do preço, a gente entende sobre análise técnica, a gente entende sobre psicologia de mercado e tudo mais, galera, a gente não precisa ficar olhando notícia, tá? Primeiro porque a notícia é um dado atrasado. Basicamente, uma pessoa que está por trás analisando e escrevendo um possível roteiro, né, para essa notícia, e ela muitas vezes está enviesada, né, tentando colocar argumentos e vieses que, como traders, a gente não precisa, até como investidores também. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O melhor ativo para se comprar nesse momento é o Bitcoin.